Pois bem, a chuva pega São Paulo, por volta de 1h30, 2 da tarde, o céu fica totalmente escuro, a chuva desaba e causa uma tragédia gigantesca. Eu vou voltar com novas imagens da chuva, me dá o comandante Juan, por favor, primeiro, porque a questão mais aflitiva está nesse momento, né? Porque aí está falando com a vida, né? E nós estamos falando, há prejuízos materiais gigantescos, prejuízos de muitos e muitos carros, mas o que nós estamos falando com essa imagem, abre a imagem toda, por favor. Aí, o que nós estamos falando aí nesse momento é exatamente sobre a vida de uma pessoa. Para quem está fora de São Paulo, você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite, fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nos encontramos no nosso Cidade Alerta. Nós que continuamos, eu dizia aí, é um dos locais, é o local mais delicado porque uma pessoa teria sido tragada pelas águas. E nesse momento, né, uma mulher viu, chamou imediatamente, ligou para 193, e nesse 193 que ela liga, o que você está vendo aí é na cabeceira, na altura ali. Que região é essa mesmo, Juan? O capitão, o comandante não está me escutando. Essa é a região, né, São Caetano, é São Caetano. E aí, exatamente nesse córrego, uma mulher passava, a água estava maior, né, mas estava num nível mais elevado, ela estava numa beirada, e aí esse ponto, não foi aí que ela caiu, aí é o ponto em que o Corpo de Bombeiros, os especialistas do Corpo de Bombeiros, eles acreditam que o corpo possa ter ido. Agora sim eu tenho contato com o nosso comandante Juan. Marcelo, você vê que a busca é incessante justamente no limite de São Paulo e São Caetano. Lembrando que esse rio, Marcelo, ele se desloca de São Caetano em direção à cidade de São Paulo, ali próximo à Avenida do Estado. E é justamente nesse sentido que trabalham os homens do Corpo de Bombeiros. Eles vão procurando de ponte em ponte, a todo momento eles vão passando informações para os colegas de trabalho que são na parte um pouco mais à frente ali do rio. E aquela mulher que você comentou, Marcelo, provavelmente é uma parente ou uma amiga, ou seja, ela é muito próxima da vítima. Ela estava desesperada a todo momento, gesticulando e passando informações para as pessoas que passavam aqui, principalmente motoqueiros, e também para o Corpo de Bombeiros, de como tudo aconteceu e de onde estaria essa vítima, Marcelo. Obrigado, Juan. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu desejo uma boa noite, explico, é a chuva que tomou, vai me dando outras imagens, vai me dando imagens novas que vão chegando. Como você vê, abre o áudio. Essa é uma imagem que você vê gravada dos momentos de maior intensidade, de um dos momentos de maior intensidade, e a chuva foi arrastando tudo, foi levando, né, entrando por dentro das casas, arrastando carros. Você vê aí um carro que foi arrastado, o pisca-alerta entrou em curto-circuito, e você vai vendo, ó, são dezenas de carros que ficaram submersos. Você vai vendo pelo lado esquerdo, no ponto esquerdo, um dos cartões postais do Rio de Janeiro, o Parque do Ibirapuera, ficou um lado do parque completamente debaixo d'água. A região de Mauá também foi muito afetada. Itapevi, Franco da Rocha, enfim, eu já mostrei algumas imagens do Instagram, eu agora mandei novas imagens e estou esperando que dê um problema técnico aqui, para nós deu um problema grave técnico, onde todo o equipamento nosso está travado nesse momento. E por isso que eu ainda não mostrei as outras fotos ainda, porque todos os nossos computadores travaram e nós não estamos conseguindo editar as fotos para que eu possa colocá-las no ar.
né? Mas tem aquelas fotos que eu mostrei, que se vocês quiserem colocar é bom, porque ali mostra bem como Mauá foi afetada, né? A cidade de Mauá foi afetada. Você vai vendo a chuva. Aí já agora não. Agora são alguns pontos de São Paulo, lado esquerdo, onde a chuva continua castigando. Olha aí, você vê aí já uma imagem gravada, onde a água invadiu, havia uma obra do lado, e essa água barrenta aí que você vê foi escorrendo da água, e você vê ali, pegou os carros de surpresa. Isso aqui é Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. As casas, repara, a água entrou por todas as casas, ou por todas é força de expressão, mas entrou em várias casas, acabando, né? Acabando com móveis, com móveis, eletrodomésticos, e os carros foram sendo arrastados. Uma das imagens, eu tenho a imagem do helicóptero, eu quero, não, aquela imagem do helicóptero, olha o comandante, peraí, me dá o an, abre, repara, começa agora, os homens do Corpo de Bombeiros já pegam lanternas, talvez precise um gerador, eles vão batendo os pontos em busca do corpo de uma pessoa que foi arrastada. Repara que eles estão fazendo toda uma procura pelas margens, são imagens ao vivo, põe exclusivo, minha filha. Dá trabalho para fazer e precisa de uma habilidade impressionante do comandante Juan e do Lente Travada, que hoje, por uma obra do destino, não erra uma o Lente Travada, né? É uma zebra monstro, mais ou menos. É como se o meu time de Paraisópolis ganhasse do Corinthians, né? Resumo, você vai vendo a chuva caindo do lado e a busca. E hoje teve uma imagem, que é uma imagem das mais impressionantes que eu já vi. Um policial militar bateu de carro, ele demorou quase mais de 50 minutos para ele ser retirado, e aí você vê a imagem do... Abre que vale a pena, por favor. A imagem do comandante Juan, ele vai mostrando ali quem está no helicóptero Águia número 5, comandante Tasso, ele vai levando, e atrás estão os paramédicos, né? Os paramédicos, inclusive a tenente, que também é copiloto, ajudando. Repara, essa é uma das imagens mais impressionantes que eu já vi, eu nunca tinha visto essa imagem, né? A gente acompanhou todo o resgate, e esse é um momento em que a vítima, um policial militar, está sendo levado. O acidente aconteceu na Trabalhadores, essa rodovia que começa aqui no final da Marginal e vai até o Vale do Paraíba. O que acontece? Acontece o seguinte, ele vai até o Vale do Paraíba, um pouquinho antes, até ali a Dutra e tal. Resumo, ele foi levado para o Hospital das Clínicas. Não me abre, por favor, a imagem. E repara, o comandante vai, e naquela ocasião, inclusive, nós conversamos com ele ao vivo, né? Esse é o momento em que ele vai conversando comigo, e repara atrás, eles vão dando atendimento, mantendo vivo o colega de profissão, né? Fariam com qualquer um, é óbvio. Olha lá, mas repara, ó, eles vão trabalhando, essa é uma imagem que a gente... raramente, eu nunca tinha visto, né, que são os homens do Corpo de Bombeiros, homens da Polícia Militar, né, do resgate, lutando ali para manter a vítima viva. Uma das imagens mais impressionantes do dia de hoje, que eu quis repetir agora. Me corta ao vivo no comandante Juan, por favor. Você vai vendo aí, ó, os homens também do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, uma pessoa, tudo aconteceu por volta de 5 e pouco, era um pouco mais, eram umas 6 da tarde, quando o 193 da polícia
o 93 do bombeiro recebeu um chamado de uma mulher dizendo que tinha visto uma pessoa, que até agora nós não sabemos o sexo, uma pessoa caindo no córrego, né? Ali na divisa entre São Paulo e São Caetano, Santo André. E Santo André. Olha aí, ó. Peraí, não põe assim não, para eu poder contar uma história de cada vez. Abre o... Depois eu ponho a imagem. Depois eu ponho a foto, por favor. Aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Essa mulher ligou e o Corpo de Bombeiros foi. Antes fez uma conversa com várias pessoas, quando realmente se confirmou que uma senhora, uma pessoa teria caído. Quem deu a informação foi essa senhora. E os bombeiros, né, continuam até agora. Me dá a imagem, por favor, das fotos. Por favor, são as fotos que vieram pelo Instagram. Aí você vai vendo. Essa foto quem me mandou foi o Nildo Chaves, né, me mandou lá da estação de trem de Mauá. E se você quiser participar comigo do nosso Cidade Alerta e também da minha vida, você pode entrar no meu Instagram, Marcelo Rezende _oficial, como você lê aí, Marcelo Rezende com Z _oficial, sem letra dupla, sem 2 pontos, sem underline, aquele tracinho embaixo, sem nada. E aí você pode entrar e ali, ó, essas fotos vieram, essa é da Lilian. A Lilian de Mauá me mandou essa foto mostrando a água entrando no comércio, né? Você vai encontrar lá no meu Instagram brincadeira, fotos com meus amigos. Hoje eu botei uma foto lá do Shrek e do Eduardo Costa, que ontem me mandou uma mensagem linda de amizade, de carinho, e ele que é um fenômeno, né? Pode mandar a foto, por favor. Olha aí, o Renato Monticelli manda uma imagem, né, de dentro lá da casa dele, mostrando como a chuva caía naquele momento, né? Pode passar a foto, por favor. E repara, olha aqui, essa também é uma foto que a Bianca mandou, também de Mauá, onde foi muito afetada a cidade de Mauá. Então, você entrando no Marcelo Rezende _oficial, você vai ver, pode participar comigo no Cidade Alerta, vai ver fotos e tal. E como a Playboy acabou, eu estou tentando convencer o Percival a posar nu pro Instagram. Vamos ver se dá certo, né? Resumo, aí você vai vendo imagens e eu tenho ao vivo informações com o nosso Rogério Guimarães, o repórter sertanejo. Rogério. Marcelo, a essa hora da noite, a cidade de São Paulo vive um verdadeiro caos por conta dos reflexos desse temporal desta segunda-feira. São quase 300 quilômetros de congestionamento só na capital paulista, de acordo com dados da CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da cidade de São Paulo. Também estragos no Grande ABC, principalmente na cidade de Mauá. Nas marginais Tietê e Pinheiros, principais vias de acesso aqui da região da cidade de São Paulo, houve saques. Bandidos aproveitaram a situação para assaltar os motoristas. A situação ainda é complicada em São Paulo nesse começo de noite por conta desse temporal. Os motoristas enfrentam muita dificuldade e ainda existe uma pessoa desaparecida, Marcelo. Ah, é? Exatamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Rogério. Eu não escutei bem porque a ligação não está lá grande coisa. A pergunta é, existem pessoas desaparecidas no plural ou uma pessoa desaparecida, que é essa que o An está seguindo? Oficialmente é uma pessoa, Marcelo. Somente uma pessoa. Perfeito. Nós vamos acompanhando e seguindo. A busca do Corpo de Bombeiros está muito grande. Pode me mostrar mais fotos. Tem foto de Franco da Rocha também. Vamos me mostrando, porque são várias regiões. Você vai acompanhando passo a passo comigo. Isso aí é a busca. A busca por uma pessoa, em princípio, né?
Há uma informação de que seria uma mulher, mas isso não é confirmado. Por isso que eu estou dizendo que não sabemos ainda, até o momento, qual o sexo da pessoa. Apenas a senhora que ligou, informou que era uma pessoa adulta. Mas na hora a gente ainda não sei que o Juan já tem a informação. Juan, você já tem a informação, sabe se é mulher, se é homem? Olha, Marcelo, essa informação ainda não chegou pra gente. O que chegou, que provavelmente deva ser, é parente ou uma pessoa muito próxima àquela mulher naquele carro vermelho que a gente mostrou agora há pouco. Ela estava muito desesperada e a todo momento era ela que passava as direções aos homens do Corpo de Bombeiros, que inclusive, Marcelo, já procuram agora aqui na margem do rio, como você disse, com as lanternas, para ver se essa pessoa não teria ficado enroscada aqui na margem, no limite da cidade de São Paulo e de São Caetano do Sul, Marcelo. Olha, e também na marginal houve arrastão. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou acompanhando o temporal, vou colocando algumas reportagens que estão nos chegando, porque uma mãe foi atrás na delegacia. Se tiver a imagem, põe já pra mim. A mãe foi sentar mamona na filha. Olha lá, mãe. Essa é a mãe que criou aquela filha ali com todo o carinho. Olha lá, criou com todo o carinho a filha para ela ser assaltante. Eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando o que é para uma mãe, né? Criar uma filha com todo o carinho para quando ela tá desse tamanho, ela foi com aquele outro com um namorado e mais 2 para assaltar. Quando a mãe soube, ela foi na delegacia. Se eu sou o PM, eu ando de costas e assovio o hino nacional. Finge que não tô vendo. Vou amarrar o sapato do coturno, o cadastro do coturno lá da bota, né? Porque a mãe, imagina a mãe trabalhar a vida inteira para outra virar assaltante. E você vê, olha, ela dá mesmo. Ela dá. E tem toda. Põe no Cidade. O ônibus seguia pela rodovia Arthur Bernardes, em Belém, quando os criminosos anunciaram o assalto. Ana Caroline Santos, de 20 anos, e Jorge Gonçalves da Costa, de 19, com a ajuda de 2 adolescentes de 16 e 17 anos, praticaram o crime. Ela deu o revólver para um deles, né, que era o magrinho, que é o de maior que está com ela, e ele deu para o baixinho, foi que ele mandou que todo mundo ficasse parado, ninguém fizesse nada, porque senão eles iam matar todo mundo. Durante a ação, os 4 perceberam quando uma viatura da polícia passou pelo coletivo. Aí eles mandaram que os passageiros fingissem que nada estava acontecendo. Só que quando eles desceram do coletivo, foram cercados pelos policiais militares. Vinha um motociclista logo atrás e ele informou, né? De imediato fiz um retorno, ainda consegui visualizar os indivíduos aí descendo do coletivo. No momento que eu entrei numa rua antes, a rua que eles entraram, e consegui fazer a abordagem lá no final da rua. A polícia conseguiu recuperar parte dos objetos roubados e também a arma usada para praticar o crime. Os 4 acusados foram levados para a seccional da Sacramenta. A mãe de Ana Caroline se revoltou com a atitude da filha. A mulher e o comparsa foram autuados por roubo. Os adolescentes encaminhados para a delegacia especializada. Vou falar uma coisa, hein? Pobre mãe, essa aí, tá vendo que ela tá presa? Ela é síndica de um condomínio desse programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida. Ela faz parte de um esquema com tráfico de drogas e os moradores, para entrarem nas casas, os moradores têm que pagar uma taxa que ela cobrava. Que tal? Tá com a cara desesperada, minha senhora? Quem faz isso, né? Com o seu próximo, tinha que ficar na cadeia o resto da vida. Imagina, o programa do governo já é meia boca, né? Minha Casa Minha Vida. Quem mal recebe a casinha, ainda entra tráfico de droga com essa mulher que vira síndica para cobrar um condomínio à parte. Tá brincando? Põe no Cidade.
A síndica do tráfico, Maria José Davino Mariano, de 48 anos, foi presa no apartamento onde morava, no condomínio residencial Guadalupe, onde a polícia entrou a bordo do veículo blindado, já que o local é dominado por traficantes da região. Ela, que nunca teve uma anotação criminal, era uma espécie de xerife do conjunto que tem 11 blocos e 240 apartamentos. Maria José era ligada ao traficante Júlio César da Silva Mota, conhecido como Bolinho, que foi preso no último dia 28. Segundo as investigações, Bolinho administrava os negócios do tráfico e a síndica era responsável pela cobrança de taxas dos moradores. Na Delegacia de Combate às Drogas, a suspeita optou pelo silêncio, mas a polícia ouviu várias testemunhas que comprovaram o envolvimento dela com a quadrilha. Na casa de Maria José foram encontrados inúmeros comprovantes de pagamentos e anotações sobre o esquema criminoso. Os moradores pagavam R$ 50 de condomínio, mais outros 50 de taxa de ocupação. De acordo com o delegado, quem não obedecesse às ordens era até ameaçado de morte pelos traficantes. Algumas pessoas chegaram a ser expulsas. Nós conseguimos comprovar que a síndica do condomínio, dona Maria José, que foi presa hoje por força do mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal, ela estava associada com esse traficante, tá? Na arrecadação de dinheiro, extorsão a moradores, ameaça, tomando apartamentos, repassando para outras pessoas, sempre... É brincadeira. Ontem eu estava em casa, quando um amigo meu, que foi diretor do programa da Márcia Goldsmith, o Rodrigo Branco, hoje vive nos Estados Unidos, e eu gosto muito dele, ele me passou uma mensagem dizendo: Marcelo, tem um caso impressionante de uma amiga minha. É um caso muito sério. E hoje também aqui em São Paulo, uma amiga chamada Candice, a Candice também me mandou, falando a minha... A Candice, chama Candice, ela que devia morar nos Estados Unidos, né? Porque o nome já é para morar nos Estados Unidos. Não, mas ela mora aqui. O outro chama Rodriga, que mora lá. Vai vendo. Aí, os dois me disseram a mesma coisa. A história é simples. Essa moça aqui chama-se Crisley e ele chama-se Marco Aurélio. O que que acontece? Eles têm um namoro muito rápido e aí eles namoram e tal, não sei o quê, e ela acaba ficando grávida. No que ela acaba ficando grávida, eles já não estão mais juntos. Bota a foto ali. Resumo. Aí o que que aconteceu? Né? Eles se conheceram numa festa. Meses depois, noivo, ela já estava grávida e o relacionamento não deu certo. Agora, aí a justiça determinou o seguinte, que eles iam ter guarda compartilhada e que a bebezinha a criança tinha que morar, o bebê tinha que morar em Goiânia. Ela queria voltar para cá. Ela foi para lá. O que que acontece? Como eles dividiam a guarda e ela estava entrando na justiça para ter a guarda do filho e voltar para São Paulo, aconteceu só o seguinte, o sujeito, que é esse aí, sumiu com a criança. Sumiu. Ninguém mais sabe de criança dele, da família dele. Põe no Cidade. Crisley Sarno é uma mulher linda, formada em design de moda e artes cênicas. Atualmente vive para cuidar dos filhos, uma menina de 2 anos do primeiro casamento e o filho de 7 meses de um relacionamento mais recente. Mas hoje ela não é mais a moça alegre das fotos. O motivo? Teve o filho recém-nascido, Marcos Sarno Borba, que ela ainda amamenta, retirado do convívio. Ele é amamentado, ele dormia mamando no peito. Todo mundo, todos, né, nós que somos mães sabemos que nessa fase o bebê precisa da gente. Não tem como o bebê, ele tá o dia inteiro com a babá. O dia inteiro, porque o Marco trabalha, ele não tem tempo para ficar como uma mãe, né? Como eu tenho, que eu não trabalho, eu vivo para os meus filhos desde que minha primeira filha nasceu. Depois que se separou do primeiro casamento, ela resolveu dar uma chance para um novo amor.
Em 2014, no dia do aniversário, conheceu o empresário goiano Marco Aurélio dos Santos Borba, em Maresias, litoral de São Paulo. Em poucos meses, eles já estavam noivos e ela grávida. Fizemos uma viagem onde a gente ficou noivo, eu já engravidei, né? E desde então tivemos um relacionamento bem difícil, bem perturbado. A Cris lhe contou que até setembro de 2015, Marco ia para São Paulo praticamente todos os finais de semana para ficar com ela e o filho, que nasceu no mês de julho. Poucas vezes ele veio aqui para o aeroporto de Goiânia para pegar um voo convencional. A maioria das vezes viajou num avião particular. Segundo ela, o relacionamento era difícil, as brigas intensas. Diz que foi convencida pelo empresário que a dificuldade estava na distância. E então, ela veio morar em Goiânia. Eu resolvi vir para Goiânia para tentar uma adaptação, para tentar formar uma família, ficar perto, né? Já que era muito difícil manter o relacionamento, que já não era fácil estando longe. Mas os desentendimentos continuaram. Ele sempre foi um homem muito ciumento, muito possessivo, muito controlador, uma pessoa que só aceita as coisas do jeito que ela quer, né? E ele era muito agressivo. Crisli então resolveu ir embora para São Paulo, isso no mês de novembro. Voltou a Goiânia pouco tempo depois, no dia 10 de dezembro, para buscar o resto das coisas. E foi surpreendida com um pedido de dissolução da união estável e o pedido da guarda do filho. Esse documento era uma ação de dissolução da união estável, né? Onde ele pediu a tutela antecipada do meu filho, do nosso filho, do Marquinho. E o juiz deferiu que o lar deu a guarda compartilhada, né, com a residência fixa materna, regulamentando as visitas dele segundas, quartas e sábados das 10 ao meio-dia. Ela manteve a decisão de ir embora definitivamente e diz que aí foi ameaçada, como foi descrito nesse pedido de medida protetiva feito na Delegacia da Mulher de Goiânia. Me ameaçou que se eu fosse embora eu ia ter que pagar aí com as consequências, né, arcar com as consequências. Crisli relata que voltou para São Paulo e diz que informou todos os dados, endereço e até a placa do carro que ia embora. Lá também teria feito um documento reafirmando à justiça o endereço onde o filho estava. Mas era final de ano e o documento demorou a chegar. Foi aí que Marco encontrou uma brecha para pegar o menino de volta. A juíza Cirlei Martins da Costa decidiu pela busca e apreensão da criança. Determinou que o bebê Marco Sarno Borba fosse entregue aos avós paternos Marcelo Martins Borba e Ana Maria Borba, que ficasse sob a responsabilidade do pai até que a mãe comprovasse que está morando em Goiânia e fazendo acompanhamento psicológico. Nós temos uma declaração juntada no processo pelo ex-marido que define a minha cliente como uma excelente mãe. Na noite do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o bebê foi retirado da mãe. Eles entraram aí com uma busca e apreensão do meu bebê, que na época estava com 5 meses e meio. E tiraram o bebê de mim na véspera de Natal. Os pais dele tiraram o bebê de mim na véspera de Natal, conseguindo essa liminar. Por determinação da Justiça, Crisli passou a ter o direito de ficar com o filho 2 vezes por semana aqui em Goiânia. Ela disse que do dia 7 de janeiro a 3 de fevereiro veio para a cidade toda semana e ficava com o bebê aqui neste hotel, que é vizinho ao condomínio onde fica a casa do ex-companheiro. Ela conta que nesse tempo conseguiu a revogação de busca e apreensão para que a criança pudesse voltar a morar com ela em São Paulo. Mas não teve tempo de levar o filho embora. No dia que saiu essa decisão, o pai me ligou dizendo que estava indo para a fazenda, ele, o Marquinho e a babá. E a partir daí, desligou os celulares, não tive mais contato nenhum. Vim para Goiânia no dia seguinte, fui até a casa, não tinha ninguém. O desespero é enorme, porque há quase 2 semanas não tem notícias do filho. Os pais dele desligaram os celulares, bloquearam as minhas mensagens. O celular da babá está completamente desligado, não tenho contato nenhum também. A
A advogada dela acha inacreditável uma juíza autorizar a retirada de um bebê, assim, dos braços da mãe. Segundo a Crisly, Marco Borba é um empresário de muito sucesso em Goiânia. E o medo dela é que ele use o dinheiro e a influência para retirar a criança do país. Ele tem avião, quer dizer, ele tem facilidade de se locomover. Então também eu pedi o ofício também para que não seja expedido o passaporte do menor, embora para isso precise de autorização também da mãe. Crisly implora por notícias e para ter o filho de volta. Eu tô assim desesperada, porque eu só queria saber pelo menos onde ele tá. Não custava nada, né? Dar uma notícia, nada justifica sumir com um bebê. E parece que isso está virando moda, né? E eu também não consigo entender. Eu acabei de colocar lá no meu Instagram, no Marcelo Rezende Oficial, e você, se quiser, pode participar. Lá tem um monte de coisa no Instagram, lá, marcelorezende.oficial. Só tem escrito assim. Estão botando com tracinho atrás, letra dupla, não é nada disso, é só assim. E amanhã no nosso portal R7, o portal da Record, lá no r7.com, começa lá o meu site, corta para mim. E aí lá nós vamos ter outras novidades, né, que você vai ver, inclusive eu cozinhando, lavando, consertando telhado, de tudo um pouco. E no caso aqui, que eu botei no Instagram, tem uma coisa que é impressionante. A mãe ainda estava amamentando a criança. Como é que pode dizer que tem que entregar para o pai se ela está amamentando? Quando entrega para o pai, faz o quê? É óbvio que não pode, né? Então, resumo, então já está lá no Instagram, porque vai que tenha mais informações, aí manda para mim, eu já passo para a reportagem. Essa chama-se Giovana. Olha que moça bonita. Giovana tem 14 anos de idade, as amigas são todas mais velhas, e ela mente. Ela mente a idade para poder ir para a noite. Mas ela também mente para o pai. E ela disse que ia dormir na casa de uma amiga. E, de repente, ela foi para a noite. No que ela foi para a noite, pessoas a viram conversando com um casal numa moto vermelha. Foi a última vez que ela foi vista com vida. 2, 3 dias depois, ela foi encontrada morta. Exata aí, a única pista até agora é essa moto vermelha, e os peritos estão tentando com o celular de Giovana ver se consegue criar algum link com a história da moto. Põe no Cidade. Uma jovem vaidosa, simpática, de sorriso fácil. Giovana Costa de Silo, que tinha acabado de completar 14 anos, era bastante conhecida no bairro em que morava. Também tinha muitos amigos. A adolescente que, por querer sair com as amigas mais velhas, mentia a idade, acabou brutalmente assassinada. No velório, o pai preferiu não dar entrevista. Muito abalada, a mãe precisou ser amparada pelos familiares. As amigas de Giovana pareciam não acreditar no que tinha acontecido. Não tem nem como explicar, ela era humilde, ela conversava com todo mundo. Tô sem entender. Estas imagens foram feitas após o corpo de Giovana ser encontrado. Segundo o boletim de ocorrência, ela estava com um vestido, mas sem as roupas íntimas. A estrada de terra fica perto do Jardim São Paulo, em Alfenas. A polícia chegou até o local depois de receber uma denúncia anônima. Por telefone, o denunciante disse que uma jovem estava caída e que horas antes ele havia passado pelo mesmo local e visto a garota na companhia de um homem. O casal estava em uma moto vermelha e, segundo a testemunha, parecia tranquilo. Os dois estariam namorando na estrada, que é de pouco movimento. Nem a família, nem as amigas sabem quem seria esse homem que pode ser responsável pela morte de Giovana. Ninguém sabe. Ninguém sabe, já procurei saber com todo mundo, ninguém sabe.
Giovana saiu aqui da casa onde ela morava com o pai e 2 tios por volta de 7 horas da noite. O pai da adolescente não estava, mas ela disse para um dos tios que iria até a casa de uma colega que mora aqui no mesmo bairro. 1 hora depois, Giovana mandou uma mensagem para o pai. Disse que era para ele não se preocupar e nem esperar por ela. Giovana contou que sairia com essa colega e que só voltaria para casa no dia seguinte. Esse foi o último contato de Giovana com a família. A amiga com quem Giovana morou junto por um tempo acredita que a adolescente pode ter mentido para o pai. Ela conta que horas antes da estudante sair de casa, as duas conversaram por telefone e que a amiga disse que não iria para lugar nenhum. Falou que não ia sair, que ia ficar lá. Eu nem imaginava que ela ia sair com alguém assim, sozinha, porque ela tinha medo, ela não saía sozinha. Atitude que, segundo ela, nunca foi comum para Giovana. A adolescente sempre contava onde ia ou com quem saía para as amigas. Tudo ela contava, das pessoas que ela gostava, o que ela sentia, sempre contava pra gente, sempre. Ela sempre me ligava e me contava. Ninguém sabe ao certo onde Giovana passou a noite toda, mas o último lugar onde a adolescente esteve antes de ser encontrada morta foi este bar aqui. Uma conhecida afirma que Giovana chegou por volta de 2 horas da manhã. As duas se cumprimentaram, mas não ficaram juntas. A última vez que a amiga disse ter visto Giovana foi quando ela entrou no banheiro. Quando saiu de lá, a adolescente não estava mais aqui. Uma outra informação importante passada por essa mesma conhecida é que durante toda a noite, uma motocicleta vermelha com as mesmas características do veículo suspeito estava estacionada bem aqui em frente ao bar. A amiga disse que, por algumas vezes, Giovana se aproximou da moto, mas ela não soube afirmar quem seria o dono do veículo e nem se Giovana saiu daqui nesta moto acompanhada do rapaz. O exame do IML, que vai apontar se houve abuso sexual, só fica pronto em 30 dias. Uma das hipóteses é de que Giovana tenha sido morta por estrangulamento. Ao lado do corpo, os policiais encontraram um pino de cocaína vazio, uma das peças íntimas da vítima e o celular dela. O aparelho foi encaminhado para a perícia na tentativa de encontrar algum suspeito através dos últimos contatos de Giovana. O vídeo gravado de um telefone celular mostra um rapaz com as mãos amarradas em um pé de café. No início da gravação, ele é agredido e confessa ter matado a estudante Giovana Costa Decilo, de 14 anos. Vai, confessa. Falei, rapaz. Eu matei a Gi. A pessoa que grava o vídeo pede para que ele explique como tudo aconteceu. Foi. E por qual motivo que você matou a Gi? Eu tava muito louco mesmo, por isso que eu fiz essa loucura. Se eu tivesse som, eu não fazia isso. É neste momento que o rapaz que faz a gravação e um outro suspeito dizem que vão matá-lo. Então, você vai pedir oportunidade aí, vamos ver, né? 14 anos, né? 14 anos. E aqui você enroscou o bico do chapéu, rapaz. Não vai ter a tanto de mulher que tem no mundo. Por que você foi fazer isso logo com ela? Só que eu tive relacionamento com ela, né? O rapaz, aparentemente conformado, concorda com a situação. O que você fez não é trem de fazer nem aqui, nem em lugar nenhum, correto? Tá certo. Para o delegado que investiga o caso, não há dúvidas de que o rapaz foi torturado para confessar o crime. Confessou, mas obviamente sobre tortura, qualquer um fala qualquer coisa, né? Você já tem informação sobre quem fez esse vídeo? Não, estamos apurando também. Como se trata de um vídeo via WhatsApp, já viralizou, né? A cidade inteira parece que já tem esse vídeo. Fica complicado rastrear quem foi o primeiro que postou. Ele, inclusive, foi identificado, mas não teve o nome revelado pela Polícia Civil. Horas depois de o vídeo ser divulgado na internet, a polícia recebeu uma ligação de um homem que dizia ser parente do rapaz que aparece nas imagens. Na ligação, esse homem dizia que o rapaz não teria sido assassinado e que ele se apresentaria na delegacia na manhã seguinte. A polícia acredita que o rapaz realmente esteja vivo e garante que vai atrás dele, mesmo se ele não se apresentar espontaneamente. Além dele, outros suspeitos serão ouvidos, entre eles, pessoas bem próximas de Giovana. E olha aqui, aqui, o que acontece? Um empresário, ele estava saindo
do consulado dos Estados Unidos aqui em São Paulo, quando ele foi sequestrado, né? E o que acontece? Mas imediatamente, né? Imediatamente começa uma investigação. Um dos sequestradores trabalhava na empresa da vítima, que foi levada para um cativeiro, mas acabou salva. Põe no Cidade. Os 4 bandidos, incluindo uma mulher, foram presos perto de casa durante a madrugada. Um final feliz para o sequestro de um empresário que não imaginou que entre os funcionários da firma estava um homem perigoso e mal intencionado. O empresário veio tirar um visto para viajar aos Estados Unidos aqui no consulado americano, que fica na Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Os sequestradores já esperavam por ele. Seria apenas um sequestro relâmpago de alguns minutos, circulando com a vítima e fazendo saques em caixas eletrônicos. Mas um extrato bancário mudou toda a história. Junto com o empresário, havia a comprovação de que ele tinha nada menos que R$900 mil na conta corrente. Os criminosos acharam melhor prolongar o sequestro. Depois de sacar R$4 mil, a quadrilha improvisou um cativeiro na casa de um dos sequestradores, no bairro Campo Limpo, também na Zona Sul. Foram quase 3 dias de sequestro. O empresário foi libertado sem ferimentos. O caso está sendo investigado pela Delegacia Anti-Sequestros da Polícia Civil. Existe a suspeita de que outras pessoas tenham participado do crime. Este aqui chama-se Bruno e esse Hildebrando. Bruno tem 18 anos, é o queridinho do bairro, e passa por ele uma garota de 12 anos. O pai, que é o Hildebrando que está aqui, acha que Bruno está dando em cima da filha dele. E o Bruno disse, meu amigo, e o Bruno também não é muito de levar desaforo para casa, não. O Bruno disse, eu tenho namorada e a minha namorada está grávida. Eu vou ser pai de uma menina, me esquece. O problema é que o Hildebrando não queria esquecer. E naquela noite, Hildebrando espera a Bruno. Os dois vão ficar frente a frente de uma história que começa assim. Um garoto boa praça e que é o queridinho das meninas do bairro. Oi, amor, tudo bom? Este é Bruno, um jovem de 18 anos que gosta de ficar com a família, com os amigos e com a namorada. Ele está na rua quando uma garota de 12 anos passa e o cumprimenta. Oi, tudo bem? Oi. Tudo bem? Tudo bem. De longe, o pai da garota vê aquilo e fica de olho. Hildebrando tem fama de valentão e depois de um copo de cachaça, só enxerga aquilo que quer. Você estava conversando com a minha filha outro dia, o que você quer com ela? Que filha? Ele coloca na cabeça que Bruno está arrastando a asa para a filha dele. Você tá falando, meu? Você estava chavecando minha filha aí, eu vi, rapaz. O pai dá uma bronca na menina e diz que não quer que ela se aproxime de Bruno. Quero saber que é esse negócio, é você ficar de gracinha com aquele rapaz ali. Mas a garotinha gosta de provocar o pai e faz exatamente o contrário. Menina, você tá louca? Você quer que eu converse com uma criança? Com criança da sua idade, você acha que você é o quê com 12 anos? Mas Bruno nem dá bola para a menina. Ele está feliz com o namoro. Logo, logo vai ser pai. Naquele dia, Hildebrando acorda zangado. Nada que ele faz dá certo. A irritação faz o valentão ficar cada vez mais valentão. E no meio do caminho, ele esbarra com Bruno. Solta os cachorros para cima do menino e diz para Bruno se afastar da filha dele. Vai, seu bêbado, fica quieto, vai cuidar da sua vida. Bruno, que não é de confusão, mas também não leva desaforo para casa, diz que não sabe do que o Hildebrando está falando e que a única coisa que quer é sossego. O tempo passa, mas a raiva de Hildebrando não.
Bruno vai numa festa com os amigos e na volta para casa. Lá está Hildebrando, na porta de um boteco. Ele chama Bruno para uma conversa. Coloca o dedo na cara do rapaz e diz que vai acabar com a vida dele. Bruno manda Hildebrando caçar o que fazer. Mas Hildebrando parte para cima e saca o mar. Isso é graça? Me deixa com graça. Baleado, Bruno não tem o que fazer a não ser pedir socorro. É levado para o hospital, mas acaba morrendo. Hildebrando foge. Fica 1 ano e meio nas sombras, até que a vida mansa acaba. Ele é encontrado e preso. Esta saber agora quanto tempo vai ficar atrás das grades. Vai, que perdeu. O olhar e a dura espera da volta que nunca vai existir. Coisa muito triste. Meu neto demais. Aos 76 anos, Dona Geni tem 5 filhos e 11 netos. O 12º era também como um filho para a aposentada. Bruno, desde que nasceu, sempre morou na casa da avó e era grudado com ela. Nem meus filhos eram tão comigo, apegados comigo, tanto como o Bruno. Grudado. Ele chegava aqui, ele não tinha ruindade, ele só andava dando risada. Aos 18 anos, a vida do jovem foi interrompida por um crime. Perdi uma parte de mim, sabe? Um pouco, eu não perdi, arrancaram de mim. O assassino, Hildebrando, de 33 anos, morava numa comunidade próxima à casa da família de Bruno. O vizinho achava que o jovem namorava a filha dele de 12 anos. Um relacionamento que, de acordo com a mãe de Bruno, nunca aconteceu. Ela nega, desde a época da delegacia, ela nega. Ela fala, nunca tive nada. E realmente, ela nunca teve, eu tenho certeza. Não seria o meu Bruno, não seria o meu filho. Poucos dias antes do assassinato, Bruno chegou a conversar com Hildebrando, que tinha ciúmes da filha. Bruno passava por esta rua, estava na companhia de 2 amigos. Eles tinham saído de uma festa, era por volta de meia-noite e o objetivo de Bruno era voltar para casa. Mas quando ele passava por aqui, ele ouviu uma voz o chamando. E essa voz saía exatamente deste beco. Era o Hildebrando, o assassino, que, de acordo com testemunhas, estava dentro de um bar. Quando Bruno veio até aqui, de acordo com o depoimento deste amigo do Bruno, o Bruno de cara já teria dito para o Hildebrando uma frase: nós já conversamos, não sou eu que namoro com a sua filha. Mesmo assim, o Hildebrando já teria dado um soco no Bruno, que caiu exatamente neste local. Em seguida, o assassino pegou a arma e atirou. Bruno ainda foi socorrido e, chegando no hospital, ainda conseguiu falar algumas palavras com a avó. Ele falou, ô vó, tentaram me matar. Falou, Bruno, foi o neto, vó, que me matou. O Hildebrando tem o apelido de neto. É, de neto. Foi o neto que era o apelido dele, foi o neto. Dona Geni tenta ser forte e vai comigo até a viela onde o neto foi atacado e morto. Ela tenta ficar firme e mostra a homenagem que os amigos do jovem fizeram no muro com o nome dele. Escreveram, picharam isso aqui faz tempo? Colega dele. Depois do assassinato, Hildebrando fugiu. O carro do assassino chegou a ser incendiado em protesto. Com a divulgação da foto do criminoso no Cidade Alerta, ele foi localizado e, por meio de uma denúncia, acabou atrás das grades. Eu queria um dia ver ele e falar, você fez isso. A senhora queria ver o assassino? Você não tem coração, ia falar com ele. E eu ia. O assassino foi preso na zona rural do Rio Grande do Norte, onde ficou escondido 1 ano e 6 meses. Depois, ele foi transferido para o estado de São Paulo,
onde já houve uma audiência do caso neste fórum em Embu das Artes. Ele foi trazido para a audiência, onde, mais uma vez, teria confessado o crime e dito que, na versão dele, o Bruno tinha um relacionamento com a filha dele. Por esse motivo, ele teria assassinado o Bruno. Daqui, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória, onde continua preso. Mas, segundo a Justiça, o julgamento ainda não tem data para acontecer. Enquanto o assassino espera o julgamento, a dor da família só piora. Para a dona Geni, o mais difícil é viver sem o neto. Quem já paga uma pena alta demais é a avó do Bruno. Ela guarda todas as lembranças do neto, o quarto dele continua intacto. E é aqui que ela vive os momentos de intensa saudade, de muito sofrimento, mas como se fosse uma espécie de pagamento da pena, uma condenação onde ela já teria recebido. E claro, a dor maior é de não ter o neto de volta. O assassino pode vir a ficar solto, pode ser condenado quando ele for julgado, mas a pena da senhora está aqui para o resto da vida. E sofrendo. E ele vai sair e ficar, ó. Mas tudo bem, né? A dor da senhora está trancada aqui, nessas 4 paredes. Eu chamo ele aqui, eu converso com ele. Eu deito aqui na cama dele, meia-noite. Meia-noite eu estou conversando com ele, mas ele me responde. Bruno, que era muito conhecido no bairro, namorava na época do crime e ela estava grávida de 3 meses. Atualmente, o bebê, que não conheceu o pai, está prestes a completar 2 anos. É o xodó da avó. Ela é muito carinhosa também, ela é queixinha, boquinha, parece. Ela é bem sorridente. A família conta que a polícia chegou a informar os parentes que estava sendo investigado se o Debrando havia se confundido e matado o Bruno errado. É que a filha de Ildebrando já tinha namorado outro Bruno de 15 anos. Mas a mãe da vítima nunca acreditou nessa história. Para ela, o assassino sabia bem o que tinha feito. Não foi um engano. Ele matou, ele sabia que não era o Bruno. Ele sabia, ele matou porque ele quis, ele matou porque ele é ruim, porque ele não presta. Porque ele sabia que não era o Bruno. E ele já havia conversado com o Bruno antes. Fátima carrega no peito a foto do filho e teme que a justiça não seja justa com o tamanho da dor que ela vai carregar para o resto da vida. Prisão para ele não existe. A prisão é nossa, né? É da minha família, é minha. A gente que está condenado à prisão perpétua o resto da vida, diante de dor, sofrimento e da saudade. Tá certinho. Deixa eu dizer uma coisa, queria agradecer, eu recebi centenas de fotos no Marcelo Rezende, _oficial, meu Instagram. Se você quiser participar, pode entrar. Centenas de fotos de chuva hoje em São Paulo. Marcelo Rezende, _oficial. Acabou agora o nosso Cidade Alerta e agora você vai ficar com a minissérie da família brasileira José do Egito. Por quê? Porque a família brasileira se encontra na tela da Record. Tchau, minha gente. Boa noite. Fique com Deus.